Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite. Dia 10 de dezembro, são 23 horas e 42 minutos. Eu ontem eu subi um post lá no Instagram, né? E que eu coloquei lá o que você enxerga, né? E coloquei o gráfico, né? Esse gráfico é o gráfico da TIM, né? É o TIM S3 e isso foi uma operação, né? Que eu entrei, ainda tô nela. Então, assim, vamos dar uma dissecada nela, vamos dar uma estudada nessa operação, nesse gráfico, até para a gente poder revisar, né, o conteúdo que tem lá no YouTube, procura lá a Bolsa na Real, que tem um conteúdozinho lá bacana para quem quer começar, né? E vamos lá, vou explicar passo a passo e vou revisar todo o conteúdo que eu coloquei até hoje, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Aqui a gente tem uma tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa. E o que é essa tendência de baixa que eu já falei, né? Eu já mencionei. Essa tendência de baixa, ela é caracterizada por topos e fundos descendentes. Eu tenho um topo aqui, tenho um fundo. Eu tenho um topo mais baixo do que esse, tenho um fundo mais baixo do que esse, certo? Então ele veio caindo. Quando chega aqui embaixo, quando chega aqui embaixo, né, ele rompe a primeira linha de tendência, tá? Ele rompe a primeira linha de tendência, rompeu aqui, aí ele veio, fez um fundo. Nessa que ele faz o fundo, ele marca um pivô de alta. O pivô de alta a gente ainda não entrou em detalhes, mas ele marca um pivô de alta. E a partir desse rompimento, desse pivô de alta, ele entra em uma tendência de alta, tá? Beleza, até aí bem simples, né? Bem tranquilo, tendência de baixa, tendência de alta. Tá? Agora vamos lá para a gente poder entender qual foi a leitura da minha operação, tá? Lembrando que essa linha aqui é a linha da minha operação, a linha onde eu estou comprado, né? Ver que o preço hoje ele fechou aqui, então eu estou negativo nessa operação, tá? É, outra coisa, outra outro tema de conteúdo, né? Que eu mencionei, o ciclo completo, tá? O ciclo completo. Isso aqui é um gráfico diário, né? Que é um dia, um D, né? Então assim, cada vela dessa aqui é um dia, é um ciclo completo. Fechou o dia, acabou o mercado, o ciclo está fechado. Então aqui no dia de hoje ele fechou a R$ 14,22. Eu estou negativo aqui, né? Essa diferença, né? De 14,40 para 14,22 que dá 18 centavos. Né? Não vou entrar em detalhes também na conta que se faz para saber com relação ao valor, né? Lembrando que um lote, né, de cada ação, um lote cheio são 100 ações, né? E à medida de que vai tendo a variação de um centavo, cada lote cheio equivale a R$ 1. Ou seja, se ela anda R$ 1, anda um centavo, a operação ela anda R$ 1 tanto para cima quanto para baixo, tá? Legal, então vamos lá. Aqui, qual foi o meu raciocínio? Ele veio subindo, tá?
ele veio subindo. Quando chegou aqui, aqui a gente tem uma zona de confusão, né? Uma zona de proteção de preço, né? A gente percebe que ele segurou bem aqui, né? Segurou bem aqui, ou seja, um suporte, uma resistência, né? Uma resistência, ou seja, algo que impediu que o mercado progredisse, algo que impediu que o mercado evoluísse, que o preço subisse da ação. Então, ele segurou aqui, né? Fez esse candle, né? Essa vela de mudança de direção, né? Isso aqui é uma vela que caracteriza uma mudança de direção, não necessariamente uma reversão de tendência, mas aqui indica uma certa fraqueza no mercado comprador, ou seja, os compradores eles estão meio que tirando o pé do acelerador, né? Então ele deixou esse candle aqui. Então o que acontece? O que a maioria do pessoal do mercado, os mais experientes, eles fazem, né? Colocam uma ordem aqui no fundo, né? Se vocês estiverem ouvindo algum barulho é porque aqui nos fundos da minha casa tem um salão de festa. Então agora nesse momento está tendo festa aqui. Mas enfim, vamos lá. Então ele perdeu esse fundo aqui, é venda, o stop aqui em cima e deixa o trade correr, né? Mas como está vindo numa tendência de alta, para mim não é vantagem eu entrar contra a tendência, né? Então o que que eu fiz? Ele fez isso aqui, eu deixei ele corrigir, né? Eu deixei ele corrigir essa pernada de alta que deu. Ele deu essa pernada de alta, então segundo as linhas de Fibonacci, né? Que isso é um assunto também mais para frente, a gente vai passo a passo para a gente poder entender. Então ele tem alguns níveis aqui que ele pode corrigir. Então deixa eu traçar, fazer um Fibonacci aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então aqui, ó, Fibonacci, ele deu essa pernada de alta. Então ele deu essa pernada de alta, o que que ele fez? Ele veio e corrigiu 50% do movimento, exatamente na linha de Fibonacci de 50%. Veio aqui, o que que a gente tem? A gente marca essa caixinha aqui, que foi a pernada de baixo da correção. A gente tem o gatilho, ou seja, isso aqui foi o que desencadeou esse movimento de correção, né? E vamos esperar o mercado desenvolver. O que que o mercado fez? O mercado ele veio a 50%, corrigiu nos 50%, voltou, bateu de novo aqui na resistência, não conseguiu subir, não conseguiu subir. Aí ele me dá outra pernada de baixa, volta aqui, não faz fundo mais baixo do que o fundo anterior e volta a subir. Então aqui a gente tem dois cenários. O primeiro, né? O primeiro que foi o que eu entrei. O gatilho que segurou essa operação até então é esse aqui. É esse aqui. Então, assim, esse aqui está sendo a minha força maior,
né? Isso aqui é a minha maior resistência para o preço evoluir, para o preço subir. Então, o que que acontece? Aí já parte para psicologia de mercado, mas vamos lá para você entender o raciocínio, tá? O que que ele fez? Ele desceu, testou uma vez, voltou. Na outra vez que ele subiu, o que que ele fez? Ele rompeu, tá? Ele rompeu o corpo do candle, fechou acima, deixou uma sombra. Então significa que essa resistência já foi deixada para trás. E essa resistência agora ela vira um suporte. Então, automaticamente, qual foi a minha entrada? A minha entrada foi: rompeu essa máxima, ele confirma o rompimento para poder ir para cima. E eu tenho meu primeiro alvo aqui em R$ 15,06, né? Por quê? Porque aqui eu já tenho um outro gatilho, eu já tenho um outro candle, eu já tenho uma outra resistência que foi respeitada anteriormente, que segurou o preço e não deixou o preço subir, tá? Então a operação aqui ela está acontecendo, ela está rodando, né? E eu só vou sair daqui se o cenário aqui mudar, né? O cenário aqui mudar, né? E ele me mostrar algum sinal de reversão, né? De tendência, ou se ele fizer uma barra grande de baixa, de queda aqui e perder esse fundo. Por quê? Porque aí ele já está fazendo fundo mais baixo. Fazendo fundo mais baixo, eu sei que ele pode vir buscar esse suporte, certo? Então, assim, esse é o raciocínio. Lembrando que aqui ele também deu um outro setup, uma outra oportunidade de entrada. Ele deu essa pernada de alta aqui, ele deu essa pernada de alta, fez esse fechamento mais baixo do que esse, caracterizando um 9.2, um setup 9.2, que é do Larry Williams. Então, 9.2, a entrada do 9.2 é no rompimento da máxima, ele teria que romper esse aqui. Como ele não rompeu, o que a gente faz? A gente desloca o gatilho para a vela subsequente aqui. E por coincidência, a entrada foi no mesmo local do rompimento dessa aqui, certo? Sendo que aqui já teria sido estopado. Por quê? Porque o setup ele tem a prerrogativa de stop no fundo da vela. Então, se você coloca o stop aqui, ele vem, te estopa, te tira da operação e volta, né? Mas você precisa olhar todo o cenário, né? Não adianta olhar só o setup, não adianta olhar só uma vela, você tem que olhar todo o cenário, tá? Então, assim, é isso, tá? Tá aí para vocês mais um conteúdo, mais uma leitura aí do que foi feito, né? Da minha dinâmica do preço. E vamos que vamos. Fica ligado aí que em breve tem mais conteúdo.